Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipe, capítulo 3, versículo 13 e 14, que nos diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus e Cristo Jesus. Amém? Em outras traduções diz: não que já tenha alcançado, nem perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Rei da glória, Senhor do universo, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso professor. Tu és aquele que nos ensina, nos exorta e de igual modo nos faz compreender a Tua palavra. Amém. Amados, neste contexto, o apóstolo Paulo está exortando a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Bom, partindo daí, eu preciso colocar primeiro aquilo que eu tenho entendido. Sabe, o que tem de pessoas que não querem mais guardar a palavra? O que tem de pessoas que esquecem de que o alvo é Cristo? Infelizmente, muitos estão se endeusando com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo, nesse contexto, no capítulo 3, ele vai falar que no Senhor a gente precisa, acima de tudo, entender de que, em primeiro lugar, tudo é Deus. Tem muita gente que coloca Deus, sabe, lá no fim da fila e quer ser prioridade na fila de Deus. Me permita-me te dizer, ainda que você não goste, mas isso não cola. Mas isso, mas aquilo. E nós precisamos entender que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, com tudo isso, precisamos entender. Capítulo 3, versículo 1 diz: resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor, ou seja, se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo falando aos irmãos em Filipe: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ou seja, o apóstolo Paulo está relembrando, porque tem coisa que a gente precisa relembrar todo dia. Porque tem gente que é tão cínico, sabe? Ou tão cínico que diz: eu não sabia. Como é que você não sabia se você está ouvindo? A partir do momento em que você tem a noção, a ciência, o entendimento, você deixa de ser inocente e passa agora a cumprir com valores e deveres cristãos. Amém? Quando a gente olha isso, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Filipe, quando ele fala as mesmas coisas que já ouviram dele em Cristo, e nossa segurança no Evangelho, que continuemos estudando as palavras do Senhor, ao invés de criar novos e melhores credos. Ou seja, naquele tempo, as pessoas queriam implantar outro tipo de ensinamento. E o apóstolo Paulo batia ferreamente, lutava, relutava, porque o ensino sempre foi o mesmo, como hoje em dia. Muitos, mas muitos mesmos, querem inventar doutrinas, querem tirar seu próprio jeito de pensar e querer aplicar em tudo, mas não é assim. Eu tenho que ir pelo que a palavra fala. Se a palavra está dizendo que é assim, pronto e acabou-se. Então precisamos rever. Guardai-vos dos cães, capítulo 3, versículo 12. Guardai-vos dos maus obreiros,
guardai-vos da circuncisão. E aqui é que é interessante porque alguns chegaram a Filipe ensinando coisas que não faziam parte do evangelho de Cristo. Falaram que os irmãos precisavam se circuncidarem e cumprirem a lei de Moisés. Paulo explica que a circuncisão verdadeira é do Espírito e não da carne. Isso está contido lá em Colossenses capítulo 2, versículo do 11 ao 14. É Cristo que nos circuncida como nosso coração e espírito, quando pela fé obedientes somos batizados nele. A falsa circuncisão tem ligação com Abraão apenas pela descendência física, mas verdadeira circuncisão são aqueles que têm a fé de Abraão, ou seja, eles queriam ditar, eles queriam dizer, e é assim, tem que ser assim, mas quando Cristo veio, ele não mudou, ele apenas ampliou, abrangendo não só grego, quanto judeu, e quanto todos os quantos receberem a Cristo como Senhor e Salvador. Amados, precisamos entender, e todo esse contexto faz com que eu, acima de tudo, te faça meditar sobre aquilo que nós estamos vivendo em Cristo. Aquilo que nós precisamos ainda viver, eu digo isso em termos de maturidade espiritual, em termos de buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Sabe qual é o nosso maior defeito? A gente vive pensando no passado, tal como aquele povo que estava no Egito, a caminhada no deserto, sofrendo, e todas as vezes quando alguém está passando por alguma prova, a primeira coisa que diz é a seguinte: no mundo era melhor, no mundo era melhor. Ah, porque no mundo eu vivia assim, mas no mundo você não tinha paz. E na presença de Deus você encontra paz. Você é abrangido pela paz, paz essa que excede todo entendimento, a saber, Cristo. Amados, quando o apóstolo Paulo ele vai falar prosseguindo para alcançar, até o próprio apóstolo Paulo não acreditou que uma vez que ele foi salvo para sempre. Ou seja, ele não acreditou. Paulo dizendo isso, enquanto ele era confiante da sua salvação em Cristo, é óbvio que ele continuou cada dia a fazer o que põe para prosseguir na luta. Ele não quis perder o prêmio da soberana vocação em Deus. E é sobre isso que eu quero falar. A gente vive se martirizando, a gente vive muitas vezes querendo voltar às origens pecaminosas, mas existe um prêmio tão grande, sabe? Existe um prêmio espetacular que dinheiro algum no mundo compra. E o nome disso é salvação. O nome disso é o prêmio da soberana vocação que vem de Deus, a saber, salvação. Se Paulo tinha que batalhar todos os dias, todos os discípulos de Cristo Jesus precisam fazer o mesmo, ou seja, a gente não tem que achar que a vida é mar de rosas. A gente não tem que achar que todo dia é dia de vitória. Não. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos todos os dias matar ursos e leões para nos levantar e estarmos de pé em Cristo. Estarmos de pé na presença do Senhor e, acima de tudo, priorizando aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O sacrifício não foi em vão. Cristo realmente te ama. Ele não mostrou somente na Bíblia, ele mostrou na prática, fazendo. E hoje é ensinamento para cada um de nós. Precisamos entender que esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir e ir adiante. A ordem é para marchar. A ordem não é para parar. A ordem não é para reclamar, a ordem não é para desistir, não. A ordem é para seguir em frente. E tudo isso só ocorre em Cristo Jesus, tá bom? Espero que você possa ter compreendido aquilo que Deus quis hoje. Tratar comigo e contigo, falar, se revelar, entrar
e fazer algo que nós não podemos. Todos os dias nos é dada a oportunidade de melhorar em Cristo Jesus. E espero que você hoje tenha melhorado, aprendido e põe em prática. Não seja apenas um mero ouvinte, mas principalmente um praticante da palavra do Senhor. Tá bom? Hoje, os meus parabéns vai para a irmã Luna Rebeca do Pará. A mesma está completando 15 aninhos. Irmã Luna Rebeca do estado do Pará, que hoje está completando mais uma primavera. Que Deus te abençoe, jovem, que você cresça em Cristo, amém? Que você receba o maior dos presentes, a presença de Deus na tua vida, Cristo te amando, te abraçando e cuidando de você em todos os momentos. Que o Espírito Santo de Deus possa te presentear da melhor maneira possível. Amém? Então, parabéns hoje para a irmã Luna Rebeca, para a jovem, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja cuidando de nós. Se você também hoje completou mais uma primavera, parabéns, tá? Que Deus te abençoe e que você seja sempre cuidado pelo amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh, glória!